Mais uma vez, uma alegria muito grande, né? Poder receber cada um de vocês aqui nessa noite. E de maneira especial, né, esse casal que está aqui sentado aqui na frente. Ele já vai apresentar eles para vocês, né? Que é o pastor Iso e a pastora Célia, né? E eu fiquei sabendo que eles têm 52 anos de casado, é isso? 49. Oi? 49. 49. Ah, 54 juntos. 54 E juntos. namoro, casamento. Glórias a Deus. Então a gente vai receber eles com uma salva de palmas. Então, já se aproximaram, não vou enrolar muito aqui, né? E eles foram muito bem recomendados, né? Pela filha desse casal ali, precioso que está ali, que é a irmã Anícia, Anícia e Pedro, né? A Paula e o Guilherme. Fizeram uma propaganda desse casal aqui que eu vou comprar, né? Vou comprar essa propaganda, né? E, como eu falava, casamento, família, para nós é prioridade máxima, né? Eu sempre tenho um texto que eu decorei na Bíblia, que é 1 Timóteo 5, que diz, né? Que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, né? Então esse texto é um texto muito forte, que marcou a nossa história, e a gente entende que esse texto ele explica, né, a importância que é a família, né? E está aqui um casal nessa noite aqui que vai certamente compartilhar algo que vai edificar o nosso lar, amém? Eu vou pedir para a pastora Patrícia, minha esposa amada. Sim, vem cá, vou dar honra para ela. Honra quem honra. Pedir para ela estar orando por esse casal e a gente vai estar. Amém. Senhor, nós te louvamos, Deus amado, pela vida dos teus servos, Senhor, que escolheram te servir, Senhor, dentre tantas coisas para fazer, Pai. Mas muito obrigada, Senhor, por esse chamado, por essa decisão de dizer o sim, de cumprir o ir, de cumprir a tua palavra, que é fazer discípulos, e que saiam daqui muitos discípulos, Pai, essa noite, através do ensinamento, de tudo que o Senhor já plantou no coração deles. Nós os abençoamos, Senhor, e declaramos saúde, longevidade de vida, força, e Pai, tudo que eles precisam seja suprido em Ti. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu sou o Iso da Célia. E eu sou a Célia do Iso. E nós temos, Um lar imperfeito, porém, feliz, há 49 anos. 54, como eu disse, entre o namoro e o casamento, mas casados, 49. Próximo ano serão 50 em nome de Jesus. Se Ele nos permitir, seremos 50. pois é fácil chegar aos 50. Só deixe o tempo passar. E não se preocupe com os tropeços. Ninguém vive mais de 50 ou mais de 20 sem tropeçar. Mas a irmã no início disse que o casamento tem que ser CC, não é isso? Um constante conserto. E nós somos adeptos a essa ideia. Se o nosso casamento fosse um brinquedo, né, como as crianças fazem hoje, quebra, joga fora, troca. Mas nós somos do tempo que a gente conserta aquilo que está quebrado. Então, realmente, o nosso casamento é CC, um casamento em conserto, que a gente não joga nunca fora. A gente conserta aquilo que está quebrado. E para isso nós estamos aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Eu espero que você não se arrependa. Eu espero que vocês não vão falar assim, tá vendo? Você vai convidar esse doido para vir falar com a gente aí, não vai dar certo. Mas pela graça de Deus estamos aqui para bater um papo com vocês, para compartilhar coisas que nós vivenciamos, coisas que nós apreciamos da vida e aqueles momentos alegres. E a melhor coisa do mundo, grave isso, é estar num lugar onde estamos convidados do Senhor. Deus lança convite para todos, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, e depois quando ele solta o discípulo, fala: você entra na casa.
Você lança a palavra. Se eles aceitar, você sempre faz uma refeição. Se eles não aceitar, bate o pé, tira toda a poeira e cai fora dali. Por isso, nós não contamos, eu vou dizer, crentes por números. Nós contamos crentes pela fé. Nós queremos falar hoje, na verdade são duas perguntas, né? Eu vou deixar para a Célia fazer. Ela sabe mais do que eu, tá bom? Deus é a base do amor na tua casa? Como é que está a tua casa? Como está a tua casa? Efésios 5, 33. Eferi. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Essa é a parte mais difícil do casamento. Cada um de vocês também ama sua mulher. É fácil, amor é uma palavra que é muito fácil de pronunciar, mas viver o amor é a coisa que depende de você abrir mão de você mesmo, abrir mão dos seus costumes, abrir mão do que você é. Presta atenção, é apenas um dado estatístico. Não está aqui, mas está lá fora. Aqueles que nós precisamos alcançar. Com base nos dados disponíveis até o início de 2026, eu tenho que ver aqui. Sim, mas você está na frente do projetor, meu bem. Referentes ao ano de 2025, Santa Catarina registrou números alarmantes de violência de gênero, com 51 feminicídios confirmados em 2025, conforme reportado pelo Jornal do Almoço de Santa Catarina em janeiro de 2026. Isso daí é só um dado estatístico. É apenas uma informação das muitas que nós temos. Dia de ontem, durante cerca de uma hora e meia, 2 horas, pelo menos, eu conversei com um homem. E ele estava contando as dificuldades que ele enfrentava na vida. Algum tempo atrás, ele era casado e ele, por circunstâncias que não cabem aqui, ele separou-se. Ele traiu a esposa, arranjou uma outra mulher e foi embora. A mulher passou durante um longo tempo, diz ele para mim, que ela escreveu cartas, escreveu letreiros, ela mostrou para ele um caderno de pedidos que ela fazia a Deus para trazê-lo de volta. Fazia a Deus, ela escrevia para Deus. E quando chega o momento que eles estão voltando agora, ela não quer saber mais dele. Eu achei engraçado. Perguntei a ele, cara, a mesma coisa. Por onde você andou? Com quem você andou? As pessoas com quem você se relacionou eram de Deus? Ou pertenciam a alguma outra coisa diferente de Deus? Porque eu conheço o Deus genuíno, o nosso Deus, o Deus que servimos, aquele que criou o céu, terra, deu vida para mim e para você. Esse Deus não tem engano. Ele começa a chorar, eu já compreendi. E prolonguei, instiguei um pouquinho mais. Por a mulher não querer aceitá-la de volta, ele começa a ficar inconformado. E uma pessoa inconformada, essa falta de paz, como é que fica a sua paz? E a minha, eu sei que como é que fica, porque ela me disse. Quando eu estou estressado por alguma coisa, a minha fisionomia muda. E a fisionomia desse homem também era diferente quando esses momentos que ele queria reatar e ela não. Mas por que ela não queria? Me diga você, mulher. O que vocês acham que aconteceu? Que ela escreveu um caderno para Deus pedindo para trazer ele de volta. Ele voltou. Só que aí ela não quer mais ele agora. Pouco tempo. Me diz, imagine, use um pouquinho da sua imaginação. O que aconteceu no meio desse casal? O que levou essa mulher a tomar essa atitude? Não. Ela continua amando ele aí. Amor tudo só. Posso falar? É? Pelo fato
olha para o outro, ela perdeu a confiança. E por dizer para ele que perdeu a confiança, em algumas atitudes ele ficou tão nervoso que no primeiro momento ele pegou ela pelo pescoço. E no segundo momento ele pegou uma faca. E agora ele quer casar com nada. Nenhuma mulher. Vocês acham que Nenhuma mulher vai aceitar isso daí. Nenhum homem vai aceitar. E o pior de tudo que ele falou, pastor, eu peguei a faca e escondi atrás da Bíblia e ela viu. Pois é, agora você está chorando por quê? O que você vai fazer a respeito? Ele não pertence à igreja, ele é um recém-convertido. Mas ele conhece a palavra, a diferença é essa. Você estar na igreja não quer dizer que você vive para Deus, você não vive com Deus, você não aceita as regras que Deus nos mandou viver. Ele vem na igreja, ele frequenta, ele até canta, ele acena, mas ele tem um pezinho no caldeirão, lá no inferno. Ele vai cozinhar se ele não se regenerar, se ele não mudar, se ele não aceitar que Cristo entre e comece a modificar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, porque isso aqui são estatísticas. Dá uma olhada, isso são as tentativas. Aqueles que tentaram, mas não tiveram sucesso. No estado de Santa Catarina, no Brasil, a gente percebe que na nossa vida tem coisas que nós não vamos conseguir compreender. Mas eu não quero falar de crimes para você. Eu quero que você, eu só quero lembrar o que está acontecendo na nossa sociedade, no mundo lá fora, e nós vamos tentar compreender em conjunto por que nós chegamos a esse estágio. Não é porque Jesus está conosco, com absoluta certeza. Como é que você me bota um elefante desse tamanho para decorar a minha casa, mulher? vocês já ouviram falar do elefante dentro da sala? Na sua casa tem um elefante dentro da sala? Como é que um elefante entra dentro da sala? Na minha não cabe. Não, o senhor não cabe. Mas você pode pôr ele lá. Você pode pôr ele lá. Como é que nós colocamos um elefante? Eu gosto disso, tá? Como é que nós colocamos um elefante? Vocês estão me ouvindo? Como é que se coloca um elefante dentro de casa? Pela porta, sem dúvida. Mas de maneira? Grandão desse jeito ali, ele não vai passar na porta. É melhor tirar o telhado e trazer o guincho lá e... Trazer ele por cima? É assim que a gente coloca o elefante dentro de casa? Como é? Criança Criando pequenininho. O elefante não entra em casa grandão. São as picuinhas, as pequenas coisinhas que vão fazendo, que a gente chama de elefante, que vão fazendo ele crescer. E aí ele cresce tanto que chega uma hora que ele não cabe mais na casa. Sabe? Essa expressão ela tem a ver, há um problema, bem claro, que está diante dos nossos olhos, que nós estamos sofrendo ele, que nós estamos com ele de manhã, de tarde, de noite. Todos enxergam, mas ninguém quer tomar alguma atitude, isso é proibido falar aqui, isso não se diz, não se discute por ser desconfortável. Sabe aquela briguinha que a gente tem hoje, aquela discussão? A gente vai dormir e deixa. Ninguém fala nada, vai passando, você plantou elefantinho ali dentro, vai passando. Daqui a pouco a gente continua vivendo como se não tivesse acontecido nada, mas o elefantinho está lá. O elefante continua lá na sala, ele está pequeno ainda. Aí depois a gente faz uma outra discussão. Ninguém para resolver aquele problema. Não se para resolver, para conversar a respeito daquele problema. E aí
passa por cima e começa a viver como se nada tivesse acontecido, o que acontece? O elefante vai crescendo. Vai lá, meu amigo. Eu só quero descobrir quem é que alimenta esse sujeito chamado elefante. É o marido ou a mulher? É os dois. Porque no coração dos dois está faltando uma coisa chamada amor e respeito. Com o passar do tempo, a gente tende a perder o respeito um pelo outro. Você quer ver uma coisa interessante? Esse marido não muda. É assim mesmo, desde que eu conheci ele. Todo homem é igual. Toda mulher gosta de falar muito. A minha mulher, olha, quando eu conheci ela, eu achei que eu podia mudar ela. Cara, você não conhecia Jesus então quando você conheceu ela? Porque o único que muda, que tem poder para mudar o homem ou a mulher, chama-se Jesus. Espírito Santo. Jesus foi embora, Jesus derramou o sangue. Ali ele falou: olha, eu estou indo embora, deixando aqui vocês, tá? Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o meu Espírito. E esse sim vai ensinar a vocês tudo. Repita comigo: tudo o que eu preciso saber. E quantas vezes você perguntou para ele o que você tinha que fazer no seu casamento, como é que você devia tratar o seu cônjuge, como é que você deveria, por exemplo, no momento que ele chuta a bola fora, dar a maior pisada. Como é que fica a sua língua? O pior momento para você falar sobre um defeito ou uma falha é quando ela ocorre, porque a gente já está chateado, já está com dor, e vem você ainda e pá! Eu não falei, eu te avisei. Eu falei que isso não ia dar certo, mas você é teimoso. Você está plantando uma tempestade que é, na verdade, hoje um copo d'água, mas ela vai crescer e ela vai virar um elefante. A gente precisa aprender com Jesus. Presta atenção em Jesus. Todos vocês conheceram Pedro. Pedro é fácil, né? Fácil conhecer Pedro. Como é que Jesus definiu Pedro? Eles estão naquele fervor, fazem um culto como a gente gosta. E Jesus fica assim pensando: o que será que os homens pensam a meu respeito? E ele: Pedro, o que dizem os filhos dos homens quem eu sou? Qual foi a resposta? Um diz que você é o Messias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E tu, Pedro, o que tu me diz? Tu és? Tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. Mas que homem, que espiritualidade fantástica. Você não acha? Passa uns minutos esse mesmo Pedro, quando chegam os soldados passando uma espada, passa mais um tempinho. Jesus fala: Pedro, não. Olha, senhora, não enche não, eu tenho sim. Fala: tá bom, mas você vai me negar nesse lugar que você fez. Você percebe a inconstância de Pedro? Vou falar mais alto para o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Olha a inconstância de Pedro. Essa inconstância de Pedro está início em você também. Ninguém consegue sair dessa inconstância do ser humano, dessas indefinições, dessas indecisões que nós temos. Mas esse mesmo Pedro, quando o Espírito Santo entra nele, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Uma mensagem que ele recebe de Jesus. O mesmo pode acontecer com você. Gente, tem algumas coisas que a gente precisa entender que não é tão obrigatório, né? E aqui eu quero afirmar:
Pedro decidiu fazer o quê? Ele morreria por amor a Jesus. Essa foi uma das decisões mais acertadas que ele teve. Ele decidiu que ele ia afrontar os sacerdotes, as polícias da época. Eu vou viver. E a palavra de Deus nos ensina que amar é uma decisão de vontade. Você não ama porque Jesus mandou. O amor não acaba. Mas você decidiu amar. Do jeitinho que essa pessoa está do seu lado é. Com todos os defeitos. Se a Célia fosse pensar nos meus defeitos, ela tentou ir embora 3 vezes de casa. Ela aprontou mal, ela estava na porta para ir embora. Mas eu tenho um Deus misericordioso na minha vida. Ele veio ali e falou: não, peraí, nós vamos dar um jeito no Rio. Eu vou consertar ele para você. Tá certo que eu quase morri 2 vezes. Mas ele me consertou sim. E eu estou aqui inteiro para falar com vocês. Não falta nem um pedacinho. Meio manco, mas para eu lembrar. Eu dependo de Jesus. E depende da motora dele. Gente, Cristo escolheu amar a igreja e você escolheu amar a sua esposa, homem. E a esposa escolheu amar o marido. Quantas igrejas, pastor, que a gente vê que se apostataram da fé? Quantas igrejas ao redor do mundo que em nome de Cristo cometeram atrocidades? Vamos começar lá na Idade Média, quando tinha o fogaréu. Como é que chamava aquele fogaréu que eles faziam na Idade Média? Tem alguém que se lembra? Como é que é? Como é que eles faziam? Eu vou te botar no fogo, você é uma bruxa. Se você renegar, aí nós tiramos você do fogo. Queimaram as pessoas vivas porque elas professavam o nome de Jesus. Nem por isso elas negaram. Elas decidiram amar a Jesus. E você decidiu amar essa pessoa que está do seu lado há quantos anos? Vamos começar lá por trás. Quantos anos? Quanto? 6 anos. Vai aguentar chegar nos 50? Vai. E vocês? 4 anos. Vai chegar nos 60? Vai. Vocês? Quase 30. Chegou na metade. Uns 30, chegando na metade. Agora não adianta desistir, porque não dá mais. Entendeu? Se você aguentou, aguenta firme. Lá. Vai fazer 25. Opa! 4. Christian. 30! Uau! Você ia falar alguma coisa? Não. Então pensa bem. A gente decidiu. Esse camarada que eu citei para vocês, ele decidiu amar. Na metade do caminho ele falou: não vou amar. Eu vou matar. Não, primeiro ele foi embora, né? Aí ele, não tá bom. Essa mulher me trata bem, aquela outra me tratava bem, então eu vou voltar para ela. Mas ela tinha cansado, ela sofreu um cansaço mental, físico, de suportar as indecisões desse homem. E aceita ele com reservas. E está até o dia ontem, ele chorando, falou: pelo amor de Deus, pastor, eu vou te ajudar da seguinte maneira, primeiro falando a verdade. Você já pediu perdão para sua mulher das tentativas que você teve de pegar ela pelo pescoço, de esfaquear ela? Ela está com medo de você, rapaz. Você confiaria em alguém que pegou na faca para tentar te matar? Não. Então você não decidiu amar. Você tem que reaprender isso daí. E você só pode encontrar isso daí, o sossego para o seu espírito, em Deus. Ele pode te orientar. Gente, essa escolha, ela está embutida nos votos que nós fizemos. Quantos casamentos o senhor fez? 1, 2, 3? Acho que tem mais. E o que esse povo aí vem no altar dizer para o senhor? Eu prometo. Eu prometo, Na eu vou saúde, te amar. na doença. Sem filha.
ser fiel até que a morte se separe. Até que a morte se separe. Amar e respeitar. Na alegria, na tristeza. Aí no meio do casamento começa uma conversa que só vizinho escuta, né? A gritaria, um grita com o outro, tem palavrão, tem coisa desagradável no meio. Por que os corações se separam? Quem sabe me dizer? Ou, pronto, eu falei. Por que a gente grita um com o outro? Quando a gente namora, vocês que têm menos tempo de casado, se lembram. Tá aqui. Quando a gente namora... Tá vendo por que a gente não pode ficar sozinho? A gente não presta atenção direito? É água. Quando a gente namora, o que acontece? A gente... fala baixinho, abraçadinho. Você já falou no ouvido dela hoje? Né? Mas fala sério se você falou mesmo no ouvido dela, cara. Esse negócio de... Já falou eu te amo pra ela hoje? Ou você falou pra ele que ama, falou perto do ouvido dele, falou meu cheiro, meu nego, meu gostoso. Percebe? Nós temos vergonha às vezes de entrar em falas que a gente não, isso é íntimo, só lá quando apaga a luz. Parar. E quando a gente começa a gritar um com o outro, por quê? Por que você não veio mais cedo? Não entendi, fala mais alto. Por que você não veio mais cedo? Ah, porque eu não queria. Eu perdi hora. O carro quebrou. O mecânico demorou para vir me atender. A gente começa a separar os nossos corações, vamos separando os corações. Porque quando a gente está perto, não precisa gritar. Quando a gente está perto, a gente fala baixinho, a gente se escuta e a gente se entende melhor. Quando a gente fala baixo, com educação, com respeito. Mas quando a gente começa a gritar, o coração vai se separando. Aí, então o coração não escuta, tem que gritar. Por isso que nós gritamos um com o outro. Então, principalmente vocês, tenham cuidado, falar baixinho, com respeito, com educação. E nunca o coração vai ficar longe do outro. A gente não pode perder essa proximidade que um dia nós desejamos. Quando a gente namorava, a gente ficava arrumando um jeito de enganar pai e mãe para ficar juntos. Não era só eu que fazia isso. Principalmente na Eu época sei que nós que você namorávamos deixa 50 anos atrás, não era como hoje namoro. Tinha que namorar sentadinho ali na sala, bem bonitinho, e o pai passando toda hora para olhar para a gente, ver como é que estava. E na minha casa ainda tinha aqueles relógios antigos de dar corda. Quando eu dava 10 horas, meu pai vinha dar corda no relógio. Está ficando tarde já, né? Dando o recado para ele ir embora. Mas, no entanto, a gente arrumava um jeito sempre de ter um minuto, nem que fosse 5 minutos juntos. A palavra de Deus nos ensina amor e respeito. E esse amor e respeito é um sentimento falado em palavras e atitudes, ações. Está lá em 1 João. Como vocês falam um com o outro, como vocês tratam uns aos outros. Quando? Quem trabalha no comércio aqui? Quando ajudam uns aos outros em Casa. Em casa. Como é que é lá em casa? Você ajuda a sua esposa? Você ajuda o seu esposo? A gente tem que pensar nisso. Se a gente se juntou, se a gente decidiu amar na alegria, na tristeza, no pouco trabalho, no muito trabalho, mesmo quando eu estou de TPM, estou pronta para te matar. Certo, mulheres? A gente tem que amar. E a gente não pode perder de vista a necessidade desse amor que Cristo nos ensinou. O que é amar? Segundo Jesus, ele fala na nossa passagem, é quando nós nos doamos uns para os outros. É uma Quando eu decisão.
estendo a minha mão para ajudar aquele que está mais fraco que eu. Quando eu vejo que tu está trabalhando sozinho, eu entro na vida. Não é como Maria, Marta e Maria. Vocês lembram da briga de Marta e Maria na frente de Jesus? Aquilo foi lá, né? Ô Jesus, Maria, ela não quer me ajudar. Manda ela vir comigo. Ela escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar dela, não. A gente precisa entender a vida de casais, de casamento dessa maneira. Só para a gente dizer que um ajuda o outro. Quantos de vocês têm filhos? Legal. E com quem os filhos aprendem aquelas coisas maravilhosas? A Sera, por exemplo, foi professora. E de vez em quando eu dava os pequenininhos e falava umas palavrinhas bonitas, né? Durante 30 anos eu dei aula, desde os 3 anos até os grandões da faculdade. Dei aula para todos os níveis. E às vezes a gente tinha que chamar pai e mãe porque a criança estava extrapolando nas palavras ou nos palavrões. E a mãe ia lá e comentava que a situação estava difícil, que estava falando muito palavrão. Meu Deus, eu não sei com quem ele aprendeu. A gente tinha que aguentar, mas a vontade era de dizer: Ó senhora, minha senhora, a tua casa, com o teu marido, contigo. Porque filho não faz aquilo que você manda. Filho faz aquilo que você faz. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Quem te ensinou? Quem ensinou você a andar de bicicleta? Você lembra? Meu pai. Tem coisas que a gente não vai lembrar quem nos ensinou. Mas de tanta gente vê que o pai pegava a bicicleta e ia para o trabalho, tá, esse negócio aí, não é tão difícil. Eu vou aprender. E a gente começou a observar como o pai fazia e começou a imitar. A gente imita as coisas boas, mas com muito mais rapidez imitamos as coisas ruins. Se nós pedimos para alguém falar do marido, é mais fácil talvez falar das coisas não tão boas como das coisas boas. Porque se a gente falar ou pedir, é mais rápido aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Então, nós fazemos uma dinâmica que a gente pede para a pessoa escrever, desenhar à mão e escrever em cada dedo uma qualidade. Vocês sabem que as pessoas escrevem 3 qualidades e se encostam sempre em 2. Aí a gente fica imaginando, o que Jesus falaria a meu respeito e a seu respeito? Não sei. Isso é, a meu respeito eu estou imaginando. Gente, no casamento o marido deve modelar o amor de Cristo, imitar, transmitir para as pessoas que convivem no mesmo lar o amor com que Cristo nos amou. Pensa. Onde Jesus estava antes de vir ao mundo? Qual lugar que ele ocupava? No ventre de Maria. Foi isso que o Espírito Santo fecundou. Mas antes disso, ele estava em algum lugar. Porque ele vive desde o princípio com o Pai. A Bíblia me diz que ele, quando ele ressuscita, ele sobe e senta ao lado do Pai. Eu fico imaginando modelar o amor de Cristo. Ele aceitou. É um canto. É a Assembleia. Deixou o esplendor de sua glória. Vocês já ouviram essa canção? Luiz Carvalho cantava nos anos 60, 70, Se você prestar atenção, se você já ouviu essa canção, presta atenção na letra, medita nela por um instante e entenda o amor que Cristo teve por nós. Estava sentado ao lado do Pai, num
Ele não precisava correr de ninguém, não precisava se esconder de sacerdote. Não precisava ouvir desculpas e mentiras humanas. Mas ele deixou tudo aquilo. E veio. Quando ele vê o que ele vai enfrentar, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse caso, porque esse negócio não está bom não, velho. Para que eu vou fazer tremendo esforço com uma cambada de malandro desses daqui? Seria a melhor expressão que me ocorre agora. Eles vão fazer como fizeram lá no começo os judeus. Eles vão arrumar um bezerro de ouro para adorar no seu lugar. Mas contudo eu vou fazer a sua vontade. O Senhor permite, tira de mim esse negócio. Mas como o Senhor reservou para mim, então eu vou cumprir a sua vontade. Eu vou fazer como o Senhor quer. Porque eu sei que o Senhor ama esse povo. E com o mesmo amor que o Senhor tem amado ele, eu estou amando. Eu estou me entregando. Pode bater, pode me sangrar, pode me matar. Depois de 3 dias meu pai me busca. A certeza, a confiança que ele tinha. Tudo isso que nós chamamos de modelar o amor em Cristo. Só palavras minhas? Não, está lá em Pedro 3,7. Quando Pedro escreve as suas epístolas. Modele, marido. Modele, esposa, o amor de Cristo nas pequenas coisas do lar. Gente, 4 paredes é uma casa. Mas quando a mulher entra na casa junto com o seu marido, ela começa a colocar um letreiro, flores. Ela começa a colocar adorno. Começa a colocar amor. E aí não é. Deixou de ser uma simples casa. E você tem que pensar se a sua casa é uma casa ou é um lar. A gente está comigo. Aquele lar que a gente está esperando, reservado lá. É um dia da promessa, eu não sei quando ele vai cumprir. E também não estou muito preocupado. O que eu quero, o que eu vivo hoje é para fazer a vontade dele. Avançando mais um pouco. Eu me sujeito a sério. Eu me sujeito ao meu pastor. Me dá liberdade para sair. Ele sempre, quando eu digo para ele: Pastor Nilton, você viu um convite para tal lugar assim, assim, assim. Tá bom. Vai sozinho. Faz o que você sabe fazer, mas volta. E um detalhe importante. Você está nos representando, não a mim, mas a essa igreja que você quando você sai. Então a gente tem que pensar um pouquinho nessa responsabilidade que nós temos. Deus confiou a mim e ao seu lar. Para que Ele não falou para eu criar um lar sozinho. Esse versículo descreve uma característica de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Ela está sujeita a autoridades eclesiásticas, inclusive a autoridade secular. Você entra no carro com o cinto de segurança. Por quê? Lei. Só porque é lei? Você se Tem que sujeita. respeitar a lei. Porque tem que respeitar a lei. Se você não respeitar a lei, Vai Vai pegar. ser penalizado. vai ser penalizado, vai sofrer as consequências. E o que você fala também dentro de casa, as consequências vêm para a tua cabeça. Da mesma maneira que quando eu pego meu carro, eu não uso o cinto, eu ultrapasso a velocidade permitida, me sujeito a uma penalidade imposta pelos humanos. Mas quando eu esqueço de sujeitar-me aos outros por temor a Cristo, eu estou dizendo: Jesus falou que eu não deveria pecar. João repete isso. É pouco. O que a gente poderia dizer de João? Ele é um poeta? Ele é perfeito? Ele é o presidente. Mas ele é o apóstolo do amor. Filhinhos, olha como ele
ele vem com palavra doce, dizendo para mim e para você: filhos, não me. Mas se vocês ficarem, vocês têm um casa. Recorra a ele. Então, quando eu me sujeito a Cristo, quando eu tenho temor, eu errei. E agora, eu preciso da sua ajuda para consertar. Eu falei palavras duras em casa. Maltratei a minha esposa. Maltratei o meu marido. Eu maltratei o meu filho. Eu maltratei o meu vizinho. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso renunciar ao orgulho. E querer renúncia de orgulho. A gente tem muita coisa aqui guardada, chamada caixa do orgulho. E quando eu abro mão do orgulho, eu consigo servir. Agora eu quero que você me explique o que é servir. Pensa bem. Servir. O que esse verbo diz? Qual é o nome do seu sapato? 42. Eu tenho 38 sobrando na top. Estou de presente. Novinho, não consegui usar nenhuma vez. Quer para você? Não. Por que você não quer para você, cara? Está novinho. Nike, último modelo. Paguei 500. Da casa. Não serve. Não serve. Não cabe. Será que a gente consegue entender isso daí? Que eu preciso ser útil ao meu semelhante. Eu preciso transmitir para ele um estilo de vida, um estilo de quem está sujeito a Cristo. Aí às vezes algumas pessoas, aqui não, estou falando que não vem não. Tem algumas pessoas que eu vou na congregação, tá bom? Aí passa 1, 2 dias e encontro ele no mercado. Aí ele, esses preços, esses ladrão, tudo sem vergonha, safado, no meio de todo mundo. Mas era aquele que estava lá comigo no culto. Que negócio é esse? Cuidado. Paulo parte do pressuposto de que as partes envolvidas no casamento são pessoas cheias do Espírito de Deus. Deus mata. Sim ou não? Sim. Ele matou. Quando que ele matou? Olha, lá no tempo de Noé, ele fez churrasco com muita gente. Churrasco não, mas afogou um monte. Pois é. Ah, então quando é que ele fez churrasco? Então eu respondo agora. Aí ele afogou. Depois em algum lugar ele fez churrasco. Onde que ele fez churrasco? Como é que é? Sodoma. Sodoma e Gomorra. Ele churrascou o pneu gaúcho, só faltou botar no espeto. Mas ele tinha razão. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o doador da vida. E quem dá pode tirar. Alguns de nós recebem o dom de orar pelos enfermos, de ministrar a palavra, de cantar. Mas da mesma forma que o Espírito Santo vem e inspira, ele se afasta por causa das nossas contradições. Então, cuidado, o casamento precisa ser levado a sério. Olha, em João 14, 17 e 26, uma afirmação de Jesus: que o Espírito da verdade nos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho. Estourou o tempo. Gente, se você tem um computador em casa, qualquer coisa, nesse estado aqui, ele perdeu a fonte de Conexão. energia que dava a ele essa conexão. Nós não podemos perder. Nem com o céu.
Você consegue espelhar, replicar isso daí no seu vizinho? Para as pessoas que andam, que vêm pedir um conselho, às vezes, elas precisam estar em estreita união conjugal, mas sobretudo no espírito. Casamento não é sobre duas pessoas, não. É sobre dois corações dispostos a obedecer a Deus. Se eu não obedeço a Deus, como é que eu vou aceitar os conselhos da minha mulher? E tem marido que não aceita. Tem marido que não aceita a sugestão, a opinião da mulher. Tem marido que faz o que dá no nariz dele, aí vai lá e tchum, ela diz, não faz isso. Não vai dar certo. Ele vai e faz. E quebra a cara. Mas aí a mulher sábia, quando ele chega, vê que ele quebrou a cara, que deu tudo errado, ela, porque ele já sabe que ela falou. Não precisa chegar e dizer, eu não te falei que não ia dar certo? Isso. Não precisa falar. Ele já sabe. Ele já está constrangido o suficiente, porque ele sabe que você falou e ele fez o contrário. A mulher sabe nessa hora, quietinha. Dá um exemplo para mim na Bíblia de uma mulher que soube resolver uma situação delicada, boca fechada. Minha predileta da Bíblia. Quem é? Quem? Fala. Não, a gente está falando de Abigail, mas Essa mesmo! Mas ela falou, não pro marido. Não, ela foi comprando Davi, né? Ela foi resolver o problema com Davi. Ela salvou a casa dela com a sabedoria. Uma mulher sábia realmente, uma mulher sábia e uma mulher de liderança. Que fez o marido um tolo, não quis. Vocês conhecem toda a história? E aí Abigail vai, leva tudo que o Davi precisava para fazer, ter alimento, né, para se alimentar e o seu exército. Ela levou tudo muito submissa. E aí tão abençoada que depois da morte do marido, ela ainda acaba sendo uma das esposas de Davi. Sendo a esposa de Davi. Quando essa mulher chega para Davi, as ofertas que elas estavam oferecendo a ele, o que Davi falou para ela? Olha, mulher, hoje você livrou todos os machos da casa de Naamã. Porque olha aqui, sabe quantos com a espada em punho, lá para passear a fio de espada, todo macho, eu terminaria com a descendência. Então, mulher, sejam sábias, falem quando precisa falar, ajude-se quando ele pedir a sua opinião, você fala, mas depois não fica cobrando. Eu não disse, eu disse que ia dar certo. Não, ele já sabe. Se você falou e ele fez errado, ele sabe, não precisa ficar cobrando. Seja sábia, boca fechada. O silêncio fala mais alto do que muitas palavras. Olha assim, uma olha com Deus. E Deus pode te dar uma estratégia para você sair da confusão e por falta de pensamento, muitas vezes. Isso vale para o lado masculino e feminino. O seu cônjuge tomou uma atitude e colocou o casal, a sua casa nisso. Primeiro, olha a Deus. Peça ao Espírito Santo para acalmar o seu espírito. Porque se nós formos agir na forma racional humana, a gente vai para a briga, a gente vai partir de outro.
Dá licença, Espírito Santo, eu vou resolver uma parada aqui. A gente pega no faca, a gente pega no revólver e começa a fazer parte daquela estatística que a gente já viu nos encontros. A coisa é tão séria nesse país que tem uma lei chamada Maria da Penha. E agora está passando um trâmite pelo Congresso uma lei que vai dar um cala-boca, segundo eles, nas pessoas, não é só homens, que denigrem a figura feminina e acha que a mulher não presta, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Não respeita ela. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Lembra que um dia ele estava na beira do poço. O que ele vai fazer naquele poço? O que ele tinha aqui naquela hora, exatamente naquele poço? Encontrar com a mulher Samaritana. E a mulher foi uma das grandes divulgadoras do nome de Jesus para aquela cidade. Numa outra oportunidade, essa mulher que deu água. E tem aquela mulher que os homens da lei, ela foi pegar ele em flagrante adultério. E aqui, está na Bíblia. Deus adulterou, apedrejado. E você? Quero ver agora, Jesus. Quero ver como é que você vai sair dessa. Como é que ele saiu? Gente, imagine essa mulher que foi pega em adultério. Provavelmente ela estava nua, ou enrolada no lençol, descabelada, o que já não podia, porque ela tinha que ter o lenço na cabeça. Estava toda de qualquer jeito. Aí, cavalheiro como ele é, e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, porque provavelmente ele não escreveu nada. Ele só rabiscou no chão, dando oportunidade para essa pobre coitada se recompor. E todo mundo começou a olhar para ele. Ninguém Tirou os olhos dela. tirou os olhos dela. Sempre me emociona quando eu falo dessa mulher, da gentileza dele. Como ele foi gentil com essa mulher. Começou a escrever no chão. A Bíblia não fala o que ele escreveu. Nada é comentado a respeito do que ele escreveu. Ele rabiscou no chão, chamando a atenção para ele. Deu oportunidade para ela se recompor e disse: quem não tem, pecado, atire a primeira pedra. Você atiraria a primeira pedra nela? Não precisa responder, só pense. Talvez eu não Só pense. Mas no fundo do seu pensamento está a razão e a verdade da sua vida. Hoje, falando como nós estamos falando, a gente pensa, eu não atiraria. Atiraria sim. Atiraria. Porque se a gente sabe que é lei, você vai usar o cinto, se não usar o cinto, você está fora da lei. Se você ultrapassar o sinal vermelho, você sabe que está fora da lei. Se foi pego adultério e tem que tirar a pedra, vamos tirar a pedra, porque é lei. Mas ele não pensa dessa forma. Por Portanto, isso que nós provavelmente atiraríamos a pedra, porque era lei, era o normal da época. Não é normal para nós, mas para ele era. Para a época era. que eu consigo. Portanto, sujeitem-se uns aos outros. Eu preciso estar sujeito à minha esposa. Qual foi a ordem de Jesus? Que ele falou assim, olha, alguém perguntou para ele, Mestre, qual é o maior mandamento? Ama a Deus acima de todas. E quem ama a Deus acima de todas as coisas se sujeita às leis e às regras que Deus estabeleceu, porque Ele é o Criador da terra que nós vivemos e do ambiente que nós escutamos. E depois de amar a Deus acima de todas as coisas, Vamos no próximo. como? Quem é o próximo aqui? Está do teu lado. O próximo. Tá Não o se seu esqueçam próximo. disso. Ama a Deus, teu próximo. E quem cumpre essas duas cumpriu a lei e os profetas.
Portanto, gente, sujeitem-se uns aos outros. Servir, trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, encarregar-se do funcionamento de alguma coisa. Essa igreja, quantos ambientes aqui precisa de funcionamento, gente? Aqui tem o que tanto, eu vou tentar matar. Mídia, tem mídia? Tem quem faz mídia e joga na rede social para dizer que essa igreja existe? Aquela bateria só enfeite ou tem um batera lá? E aquele teclado só para decoração? Tem louvor, tem um grupo de louvor. Olha quantas atividades existem nessa igreja e quantos trabalhadores nós precisamos para manter essa igreja viva, funcionando. Tem criança. E quanta gente que tem talento e fica lá escondidinho assim. Eu não gosto do pastor nem da pastora, eu não vou ajudar em nada. É assim que você ama Deus. Tem que haver uma mudança de pensamento. Depois vem o segundo: marido ou mulher, não vive para si mesmo. Você está entendendo isso, velho? Ou eu estou falando? Fala sério, eu quero ver isso daqui 10 anos. Marido e mulher não vivem para si mesmo, para o outro. É o propósito mais difícil e mais importante na vida. Como é que eu vou dizer: minha vida, meu amorzinho, minha amada? Aí a gente vai no carro, mas também você falou demais. E hoje eu estou protegido. Você sabe disso, você tá rindo, sabe por quê, né? Porque quando a gente vai fazer uma palestra, eu fico muito perto dela e o que ela faz? Ela pega no meu braço e só dá um botão. Está falando muito. Muda o slide lá. Agora nós vamos. Às vezes termina o curso e vai feliz, está com o braço tudo roxo, porque eu começo piscando o braço. É brincadeira, porque a gente se empolga, a gente se entusiasma. Eu tenho nela a maior ajuda que Deus deu para mim. Meu pai era carpinteiro, depois virou pedreiro. Tinha até o 3º ano de escola. Aquela história de família simples, todos nós conhecemos. Aí eu pensei assim, eu tinha vontade de estudar, passei no vestibular, que feliz da vida. Mas não tinha dinheiro para pagar. Briguei até com meu irmão. Fiquei chateado, sentido doente, eu achava que ele podia me ajudar, eu achava que tinha obrigação de me ajudar, na verdade, eu estava totalmente equivocado. E um dia eu chego para a Serra, a gente começou a namorar, e ela foi para a faculdade. Eu pensei, estou errado. Não consegui nada, ela vai para a faculdade, como é que vai ser? Aí eu já estava dando os primeiros passos na igreja, fui orar. Eu vi lá para o jornal, tem um pequeno anúncio. Senai oferece bolsa de estudos para técnicos. Quem estava lá? Um amigo meu do exército. Para onde? Estava lá no jornal. Eu peguei e lá falei, puxa, mas é um técnico texto, não é faculdade ainda. Aí eu peguei e falei, ó, o que você acha disso? Ela falou, o que você está fazendo aqui que não foi lá ainda? Eu fui. Encontrei pela minha frente um argentino, chamado Altieri. Falava portunhol, mas ele foi com a minha cara. Sabe aquele negócio de com a cara da pessoa? Você sabe como é isso? Alguém abriu a porta. Alguém mostrou uma foto diferente para aquele sujeito. Ele falou, olha, nada do que você está me apresentando aqui seria motivo para eu te dar a bolsa, mas eu vou te dar a bolsa, eu vou dar um crédito para você. Eu tenho três bolsas e tenho 5 candidatos, você é um deles. E aquele curso que eu fiz mudou toda a minha vida, que é essa história. Se nós tivermos outra oportunidade de voltar, nós contamos. Se nós tiver coragem,
eu quero lembrar de vocês, olha aí. Coríntios 3, 4 a 7. Quem conhece? O amor Pode é. ler. Vai lá. Cara, não me racha a cara de vergonha. Você tem coragem? Então lê, por favor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Está lendo esse versículo, né? Quantas vezes? Mas é uma maneira que vocês nunca leram. Quando você usar, tem a expressão do amor, como é seu nome? Substitui o amor por Briane. Agora fala para eles. A Briane? É paciente. É Bondoso. Bondosa. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ao invés do meu amor, você consegue trocar pelo seu nome? E tudo isso é verdade? Tá? Abraça a sua esposa, seu esposo. Aí você pode recitar para nós, você está vendo aí? Guilherme. E aí você fala para seu esposo, no lugar do amor, fala, eu vou dizer assim para a Sérgio, o Luiz é paciente. A Célia é paciente. Vocês podem falar um do outro? Cristian é paciente. Peraí. Vocês estão falando uma verdade ou só está numa informação aí? É verdade? Ele é paciente, ela é paciente? É, santa paciência aqui. Vamos lá. A Briane, né? É paciente. O que mais que a Briane é? Bondosa. O Luiz é bondoso. A Célia é bondosa. Isso é verdade? Verdade? Olha. Vai para o próximo. A Célia não inveja. O Luiz não tem inveja. Não inveja ninguém. É sério isso daí? Ou vocês só estão fazendo porque a gente está pedindo? Beijinho, falei que é pode. Não se vangloria. Não se vangloria. O Luiz não se vangloria. A Célia não se vangloria. Ou não fica se achando. Ela se E não acha. se acha. Está se achando o último pacote da bolacha. Ou a última bolacha do pacote, Olha né? aí que a última bolacha de pacote vocês me têm quebrado. Bem macetada. O próximo. Não se orgulha. Não. Se orgulha. O Luiz não se orgulha. A Célia também não se orgulha. Não tem orgulho. Vocês podem falar isso? Agora deixa eu fazer uma perguntinha bem. Não briga comigo. Quantas vezes você mentiu essa semana? Hoje. Não sei. Isso é contigo, você não precisa Ah, responder. Eu não quero resposta, velho. Olhando pra você eu já sei. É que eu vou mentir agora, né? Acabou de mentir. Acabou de mentir. Melhor. Vamos lá para terminar. Não maltrata. Não, o Luiz não maltrata a sério. E a Célia não maltrata isso. Nem os cachorros do vizinho, nem a atendente do caixa do mercado que é confusa, atrapalhada, nem a atendente da farmácia que demora um tempo para me atender. E a outra? Não procura seus interesses. Não procura? Seus interesses. Entendi. Não procura seus interesses. Espera aí, só eu que não entendi ou todo mundo? Não procura os seus? Interesses. Agora, antes de responder, pensa bem se você não andou procurando o seu interesse essa semana. E olha o que você vai dizer agora, mas você vai dizer não para mim, para sua esposa.
Eu não procuro meu interesse. Não procuro. Eu também não. Aí fecha com Não se ira facilmente. Agora, quero ver quem fala. essa é perigosa. Não se ira facilmente. O Isa não se ira facilmente. E não ira mesmo, minha gente. Isso ele vai falar de verdade. A Célia não pode falar da verdade. Porque às vezes eu pego. Vocês podem falar? Aí é um negócio que a gente tem que Irrita livrar ela facilmente. antes do sol vir. Depois do próximo, Não guarda rancor. não guarde o rancor. O que era do passado está lá e está morto. O futuro a Deus pertence. Eu estou vivendo aqui agora. Lembrem do carro. Qual é o tamanho do retrovisor que vê lá atrás? E qual é o tamanho da para-brisa que vê para frente? Então, não vamos nos preocupar com o passado, porque é pequenininho o espelho que tem que olhar para ele. Nós temos que olhar com grandeza para frente. E sobretudo, viver o momento presente. O momento que Deus nos dá. Fechando. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Eu não ligo com a injustiça, mas eu me alegro com a verdade em nome de Jesus, porque Ele anda comigo e refreia a minha vida. Quantas vezes eu tive que dobrá-la? Você faz fofoca? Tá lá. Não sou eu que estou falando, é só quem participa. Agora pode dar um abraço. E nele também, né? Oh Deus, eu quero te louvar e te engrandecer por esses momentos que o Senhor nos deu. Por esses minutos, Senhor, que passaram muito depressa. E o meu desejo, Pai, é que o Senhor esteja à frente, falando com cada casal. Eles não gravem as palavras que saíram da minha boca, mas eles gravem as palavras e as ações que o Senhor recomendou para nós. Nos dá, Senhor, uma noite de harmonia, de paz, de descanso, uma noite de refrigério para a nossa alma. Dá alívio para as nossas dificuldades, as batalhas que nós travamos. Tem dias que nós pensamos que não vamos conseguir chegar ao final dele. Mas quando o Senhor está conosco, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais limpo e claro. Então clareia o nosso caminho, o nosso rumo. Me ensina a viver, Senhor, um dia de cada vez da tua presença. Um dia de cada vez. A eternidade nos aguarda e eu quero chegar a ela. No nome de Jesus, por Jesus Cristo e seu sacrifício, que fez por amor de nós. Guarda-nos e livra-nos, Senhor, do tentador, em cada momento. É isso que eu peço. E é por isso que eu te agradeço. Em nome de Deus Pai, do Espírito e Deus do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ó, 10 horas e ponto. Não estourei o tempo. Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela companhia e por me dar o prazer de conhecer esse povo. Alguns eu estou revendo, outros eu estou conhecendo e reconhecendo. E outros eu acabo encontrando. Ele até abriu a porta para mim hoje. Mas a gente já se viu Lá. Vai mudar para sério. Nós queremos, agradecer de coração a presença desse casal aqui maravilhoso. A minha esposa pensou, numa pequena recordação aqui. E uma das formas também de estar honrando eles, que vieram lá de Blumenau, E é uma pequena lembrancinha, mas espero que vocês gostem. É para dois? É para usar em conjunto. É para usar em conjunto. Então isso daqui é um Vocês mistério. querem ver? Eu sei Eu já vi que ela gosta, agora vamos ver se ele vai Eu vai sei usar. que todo mundo está curioso. Mais do que você? Não.
Ó, eu já estou vestindo a caráter. Na cor da... Muito obrigado, gente. Coração. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração então pela pastora Célia, pelo pastor Isso, né? Agradecendo a Deus por tudo que nós recebemos aqui nessa noite. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, né? E tem uma lembrancinha lá atrás para cada um também. E dizer que em breve nós vamos ter um novo momento. Provavelmente Dia dos Namorados, né? Não está muito longe. Dia dos Namorados já é tradição da gente fazer alguma coisa. Aí provavelmente será um jantar de casais, né? Então, mas agora nós queremos agradecer a presença do pastor Isa e do pastor Célia. Vamos estar orando pela vida deles, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, pela vida desses pastores que vieram nos abençoar nessa noite, Pai. Obrigado por cada palavra, por cada ensinamento, por tudo que nós recebemos aqui nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a colocar tudo em prática, Pai, aquilo que nós ouvimos aqui. Sobretudo, Pai, que nós não venhamos permitir que esse elefante, Senhor, venha a ser alimentado dentro dos nossos lares, Pai. Que nós tenhamos a coragem de, em tempo hábil, Senhor, resolver cada pequeno, como diz a Tua palavra, apanhar as raposinhas que fazem mal à vinha. Que nós possamos pegar essas raposinhas, Pai, antes que elas se transformem em um verdadeiro elefante, Pai. E resolver as coisas pequenas no dia a dia, que muitas vezes podem se transformar em algo grande e assim destruir nosso relacionamento. Mas em nome de Jesus, nós queremos declarar que isso não acontecerá com nenhum casal aqui. Nós abençoamos mais uma vez para a vida desse casal, pedimos que o Senhor os guarde de todo mal, e que o Senhor os abençoe e que o Senhor esteja com eles, Pai, por onde quer que eles andarem, assim como o Senhor foi com Josué, que assim o Senhor seja com eles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Só para lembrar uma coisinha que eu gosto de falar. Tem uma palavrinha que eu gosto muito. Como nós falamos que amor é uma decisão, cada dia de manhã, quando a gente levanta, a gente tem que tomar a decisão de amar. O que significa a palavra acordar? Bem rápido. Está de acordo. Estar de acordo? Também. Mas acordar significa, ao contrário, dar cor a. Quando você amanhece, você tem a chance de dar a cor que você quer dar para o seu dia. Da mesma forma, você tem a oportunidade de decidir amar. Então, decida. Se o preto é a tua cor predileta, te faz bem, que o seu dia seja negro. Mas se o preto significar coisa ruim, tristeza, dor, mas então que seja um dia vermelho, que seja um dia laranja, que seja um dia amarelo, a cor que te faz bem. E essa cor representa o amor não só para você, mas para você transmitir para as pessoas e para o seu cônjuge. Amém. Porque essa é a cor do amor. Sangue da vida. Deus te abençoe. E obrigada pelo presente. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, né? Oi? A pastora Patrícia está pedindo para lembrar as mulheres. Segunda-feira à noite vai ter uma programação aqui para as mulheres, né? Um culto de mulheres. Vai ter uma missionária de fora aqui. Vai ser uma programação bem legal. Com todas as mulheres aqui estão convidadas. Amém? Deus abençoe vocês. E não esqueça de pegar a sua lembrancinha de fora. Posso pegar um?